Irmão, irmã, que a paz do Cristo esteja em seu coração. Feche os olhos por um instante e traga à memória aquele rosto tão amado, tão familiar. O rosto da pessoa com quem você partilha a vida, ou talvez com quem um dia partilhou. Agora pense quantas vezes esse rosto apareceu nos seus sonhos de forma tão vívida. Não é fruto de uma mente agitada ou de uma saudade acumulada. Ela é, na verdade, uma das manifestações mais íntimas e reveladoras da ligação kármica que une duas almas no sagrado vínculo do matrimônio. Hoje vamos mergulhar nessa fronteira misteriosa entre o sono e o despertar, entre o visível e o invisível, para compreender o que a doutrina espírita, com toda a sua luz e sabedoria, nos revela sobre os encontros noturnos com nosso cônjuge e o profundo karma que esses sonhos carregam. Para compreendermos por que o cônjuge aparece com tanta intensidade em nossos sonhos, precisamos primeiro entender o que realmente acontece quando fechamos os olhos e mergulhamos no sono. A doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, nos revela uma verdade extraordinária. O sono não é apenas o descanso do corpo. Enquanto a matéria se refaz, o espírito se emancipa parcialmente dos seus laços físicos e viaja. Nesse estado de emancipação, algo fascinante ocorre, somos atraídos. O do matrimônio. É ali, no convívio diário, nos desafios compartilhados, nas alegrias e nas dores vividas lado a lado, que se tecem os fios mais resistentes do nosso perispírito com o do outro. Chico Xavier nos lembrava com frequência que o amor é a lei mais poderosa do universo. E quando dois espíritos se unem pela lei do amor, seja ele um amor sereno e maduro ou um amor tempestuoso e ainda em processo de purificação, esse laço não se dissolve com o amanhecer. Ele continua vibrando, pulsando, chamando. Mas por que exatamente o cônjuge? Por que não outras pessoas igualmente próximas? A resposta está no karma matrimonial. Segundo os ensinamentos espíritas, o casamento nunca é um encontro ao acaso. É, na verdade, um reencontro cuidadosamente orquestrado pela lei da causa e do efeito entre duas almas que já se cruzaram em inúmeras existências anteriores. Imagine o perispírito, esse corpo semimaterial que nos envolve e que é o veículo do espírito, como uma esponja que absorve e registra todas as nossas experiências mais intensas. Cada momento de amor genuíno imprime uma luminosidade. Cada mágoa não resolvida cria um nó, e são exatamente esses registros, esses nós e essas luzes, que durante o sono se manifestam na forma de encontros oníricos com o cônjuge. O sonho, portanto, é muitas vezes o termômetro mais honesto do seu karma matrimonial. Ele mostra, sem os filtros do ego acordado, o estado real da sua ligação espiritual com aquela pessoa que dorme ao seu lado ou que um dia dormiu. Assim como existem 3 tipos principais de karma no matrimônio, existem também 3 tipos de sonhos que os revelam. O primeiro é o sonho de peso e obrigação. Nele, o cônjuge aparece em situações em que você se sente preso, sobrecarregado, sem saída. Pode ser um sonho em que você está carregando um fardo imenso enquanto ele ou ela observa a distância, ou em que você luta para se libertar de uma situação enquanto o outro te segura. Esses sonhos são o espelho do karma de ressarcimento. Sua alma, durante o sono, está processando a consciência de uma dívida moral, de uma obrigação contraída em vidas passadas que ainda pesa sobre o seu perispírito. Longe de ser um pesadelo sem sentido, esse sonho é um chamado gentil da espiritualidade para que você enfrente essa realidade com consciência e amor, transformando a obrigação pesada em serviço prestado com o coração. O segundo tipo é o sonho de missão e parceria. Aqui, os dois aparecem lado a lado, enfrentando desafios juntos, construindo algo, protegendo alguém. Há uma sensação de equipe, de propósito compartilhado, mesmo que o cenário seja difícil ou simbólico. Esse é o reflexo do karma de evolução mútua. São almas que se reencontraram não por uma dívida dolorosa, mas por um projeto conjunto de crescimento. O sonho está dizendo: vocês dois estão no caminho certo, continuem e honrem essa parceria. E o terceiro tipo
Talvez o mais perturbador e o mais cheio de significado é o sonho de confronto e espelho. O cônjuge aparece como adversário, como aquele que te confronta, te questiona ou te mostra algo que você preferiria não ver. Acordar desse sonho pode ser desconfortável, mas a mensagem é preciosa. Esse cônjuge que te desafia no sonho, assim como te desafia na vida, está cumprindo uma das missões mais nobres que um espírito pode aceitar, a de ser o espelho da sua própria alma, mostrando os cantos que ainda precisam de luz. Mas e quando o cônjuge já não está mais entre nós no plano físico? Quando a morte levou aquele companheiro ou companheira de jornada e, ainda assim, ele ou ela continua a aparecer nos sonhos com uma clareza e uma presença que desafia toda a lógica materialista. A doutrina espírita nos traz aqui uma das suas verdades mais consoladoras. O espírito que desencarnou não desaparece. Ele continua sendo a mesma alma, com os mesmos afetos, as mesmas memórias, o mesmo amor. E um dos canais mais naturais e menos invasivos que a espiritualidade utiliza para permitir esses reencontros é exatamente o sono. Quando nosso espírito se emancipa durante a noite e encontra o espírito do cônjuge que partiu, esse não é um sonho comum gerado pela saudade. É uma visita real, uma comunicação de perispírito a perispírito. E como distinguir esse encontro genuíno da fantasia criada pelo coração saudoso? A qualidade da emoção é a chave. No encontro real, há uma lucidez diferente. O cônjuge aparece não como você gostaria que ele aparecesse, mas como ele realmente é agora, muitas vezes mais sereno, mais luminoso, liberto das limitações do corpo físico. A mensagem que ele traz é simples, moral, elevadora. Fala de paz, de continuidade, de amor que não se interrompeu. E ao despertar, por mais que a memória tente se esvair rapidamente, permanece no coração uma sensação de realidade objetiva, um calor que não é tristeza, mas ternura. Se trouxe angústia, ore em intercessão, pedindo que os espíritos amigos amparem aquela alma em sua jornada. Aquele mesmo cenário que se repete noite após noite. Aquela mesma situação de abandono ou traição que se apresenta com variações de cenário, mas com o mesmo núcleo emocional. Os sonhos recorrentes com o cônjuge são, do ponto de vista espírita, alma gritando por atenção para um karma que ainda não foi trabalhado conscientemente na vida desperta. É como se o plano espiritual, na sua infinita paciência e amor, encontrasse no sonho o espaço para entregar uma mensagem que a mente racional do dia a dia se recusa a receber. Pergunte-se com sinceridade o que essa situação, que se repete no meu sonho, está tentando me mostrar sobre a dinâmica real do nosso relacionamento? Que lição eu ainda estou me recusando a aprender? Que perdão eu ainda estou adiando? Ele se resolve pela consciência amorosa, pela reforma íntima e pelo serviço prestado com o coração. Se os sonhos são um portal para a compreensão do nosso karma matrimonial, então a forma como nos preparamos para o sono importa mais do que jamais imaginamos. Chico Xavier, cuja vida inteira foi um testemunho vivo dos ensinamentos espíritas, nos deixou uma lição preciosa: torne o seu quarto um templo e o seu sono um momento sagrado. Isso não é exagero. É sabedoria prática. Não uma oração mecânica, mas uma conversa genuína com Deus e com os espíritos de luz que te acompanham. E ao elevar sua vibração, você se torna mais receptivo aos encontros luminosos e menos vulnerável às influências perturbadoras. Você prepara o terreno para que os sonhos se tornem não apenas imagens passageiras, mas verdadeiras aulas práticas na escola do karma matrimonial. Afaste-se das discussões pesadas antes de dormir. Evite os julgamentos, os ressentimentos cultivados na hora que antecede o repouso, pois levamos para o sono o estado emocional com que fechamos os olhos. E um coração agitado pela raiva ou pelo rancor atrai, no plano fluídico, encontros que espelham essa mesma agitação. Meu irmão, minha irmã, ao fim desta reflexão, eu lhe trago o mais precioso dos convites. Da próxima vez que seu cônjuge aparecer nos seus sonhos,
Não deixe que a imagem se dissolva com a pressa da manhã. Sente-se por um momento na beira da cama, ainda naquele estado de Mayavya, e pergunte ao seu coração o que esse encontro me revelou, que sentimento ficou, que mensagem a espiritualidade, na sua infinita sabedoria, tentou me entregar através desse sonho. E mais do que isso, traga esse aprendizado para a vida desperta. Porque de nada adianta receber a mensagem mais luminosa do plano espiritual se ela não se traduz em uma atitude diferente diante do café da manhã. Em uma palavra mais gentil no fim de um dia difícil, em um perdão que finalmente é concedido depois de uma longa resistência. O karma matrimonial não se resolve no plano dos sonhos. Ele se resolve aqui, no cotidiano, nas pequenas escolhas que fazemos a cada dia ao lado da pessoa que a espiritualidade colocou em nosso caminho. Os sonhos são a bússola. A vida desperta é o caminho. Veja nele ou nela não apenas a pessoa que por vezes te irrita ou te desafia, mas a alma corajosa que aceitou caminhar ao seu lado nesta encarnação, carregando junto o peso das lições ainda por aprender e a alegria dos caminhos já percorridos. Agradeça pelos sonhos. Agradeça pelos encontros noturnos, sejam eles leves ou perturbadores. Pois todos são presentes da espiritualidade, mensageiros de uma verdade que a alma já conhece e que o coração, aos poucos, vai aprendendo a viver. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ilumine o seu lar, abençoe o seu matrimônio e transforme cada sonho em um passo a mais na sua escalada evolutiva. Paz e luz no seu caminho.